A torcida palmeirense, sempre fervorosa e apaixonada, acordou com uma bomba que sacudiu os alicerces da Sociedade Esportiva Palmeiras. Em uma declaração que mais parece um sonho, o craque português CR7, um dos maiores jogadores da história do futebol, revelou que, após sua aposentadoria, pretende assumir a presidência do Verdão. O que isso significa para nós, torcedores, é uma verdadeira avalanche de emoções que merece ser explorada com toda a profundidade que a situação demanda. Imagina a cena, você, na arquibancada do Allianz Parque, cercado por amigos e familiares, ouvindo o anúncio de que CR7, esse ícone do esporte mundial, tem a intenção de ser o próximo presidente do seu clube do coração. A adrenalina sobe, o coração dispara e, imediatamente, você se pergunta, isso é real? O que isso pode significar para o futuro do Palmeiras? A empolgação é palpável, e as redes sociais explodem com memes, análises e especulações. É como se a mancha verde estivesse vibrando em uníssono, cada um se perguntando como um jogador tão lendário poderia impactar nosso amado clube. Mas vamos além da emoção deste momento maravilhoso. Vamos entender o impacto que essa declaração pode ter sobre o Palmeiras. Afinal, CR7 não é apenas um jogador de futebol, ele é uma marca global, uma força da natureza que transcende o esporte. A sua presença à frente do Palmeiras poderia abrir portas nunca antes imaginadas, não só em termos de recursos financeiros, mas também em visibilidade e prestígio internacional. A torcida já pode se imaginar na final da Copa do Mundo de Clubes, com o nosso Verdão enfrentando os gigantes do futebol europeu, tudo isso ao som da torcida vibrante e apaixonada que nunca deixa a desejar. É importante lembrar que essa declaração não surge do nada. CR7 sempre teve uma relação especial com o futebol brasileiro, e o Palmeiras, por sua rica história e tradição, certamente atraiu o olhar desse craque. O que está por trás desse desejo? Será que ele já tem planos traçados para o futuro do clube? Que mudanças ele gostaria de implementar? E, o mais importante, como isso impactaria o nosso sonho de conquistar mais títulos? Hoje, vamos explorar tudo isso. Neste vídeo, vamos investigar as implicações táticas dessa possível presidência, as reações da torcida, o impacto no mercado e muito mais. Prepare-se, torcedor alviverde, porque esta jornada promete ser emocionante. E antes de mergulharmos no conteúdo, não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like para fortalecer a nossa corrente. Vamos juntos! Agora que a bomba já estourou e a empolgação está no ar, é hora de conectar essa energia vibrante da torcida com uma análise tática que pode mudar o rumo do Palmeiras. O que a chegada de Cristiano Ronaldo na presidência do Verdão poderia realmente significar para o nosso time? Para entender isso, precisamos olhar além do campo e enxergar como a visão de um atleta de elite pode moldar o futuro do nosso querido Verdão. Cristiano Ronaldo é um exemplo de profissionalismo e dedicação. Ele trouxe uma ética de trabalho que revolucionou o entendimento sobre a preparação física e mental para o futebol. Imagina esse tipo de mentalidade aplicada à gestão do Palmeiras. A sua experiência em clubes de alto nível, como o Manchester United, Real Madrid e Juventus, poderia ser um divisor de águas para nossa estrutura. CR7, ao assumir a presidência, poderia trazer uma nova filosofia de trabalho, elevando a forma como o clube opera, tanto dentro quanto fora de campo. Sob sua liderança, poderíamos esperar um investimento pesado em tecnologia, treinamento e formação de jogadores. Ele tem acesso a uma rede de contatos poderosa, e isso poderia facilitar contratações de jogadores de ponta e especialistas em diversas áreas, desde nutricionistas até psicólogos do esporte. Imagine nosso time se preparando da melhor forma possível, com as melhores práticas do mundo sendo implementadas no dia a dia. É a receita para o sucesso. Além disso, a presença de Cristiano Ronaldo no comando do Verdão poderia atrair outros talentos. Jogadores que têm a oportunidade de trabalhar com ele, mesmo que indiretamente, teriam um incentivo extra para vir jogar no Palmeiras. Afinal, quem não gostaria de compartilhar o vestiário com uma lenda viva? Isso poderia criar um ambiente de competição saudável e uma cultura de excelência. Todos, incluindo jogadores e comissão técnica, estariam motivados a dar o seu melhor. E não podemos esquecer da importância de um presidente que realmente compreenda o futebol. CR7,
Como um atleta que viveu e respirou o esporte desde muito jovem, sabe o que significa vencer, o que é necessário para alcançar a glória. Essa visão pode ser fundamental quando se trata de decidir quais direções o clube deve tomar em momentos críticos. Ele conhece o jogo, sabe o que funciona e o que não funciona, e poderia evitar erros que, muitas vezes, são cometidos por pessoas que não têm a mesma experiência e conexão com o campo. Porém, é claro que essa visão idealizada não vem sem seus desafios. O que acontece se CR7 decidir fazer mudanças radicais que não sejam bem aceitas pela torcida? Como a torcida reagiria a uma abordagem que não correspondesse às expectativas? Será que ele conseguiria unir uma torcida tão apaixonada e exigente como a nossa em torno de sua visão? Essas são perguntas que merecem reflexão. E você, torcedor, o que acha disso tudo? Acha que a chegada de CR7 à presidência seria uma revolução para o Palmeiras ou um risco desnecessário? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos continuar essa conversa apaixonante e descobrir o que a torcida palmeirense realmente pensa. O que você espera dessa nova era que pode estar prestes a começar? Agora, vamos explorar o fascinante mundo do mercado e das especulações sobre a possível presidência de Cristiano Ronaldo no Palmeiras. O impacto dessa declaração vai muito além do campo. Ele reverbera em várias esferas, especialmente nas contratações e na imagem do nosso amado Verdão. Primeiramente, vamos pensar nas finanças do clube. Cristiano Ronaldo é uma marca global. Sua presença como presidente poderia atrair patrocinadores de peso que, até então, não viam o Palmeiras como uma opção viável. Com um jogador desse calibre à frente da instituição, o clube teria um apelo instantâneo para empresas que desejam se associar a figuras de prestígio. Isso poderia resultar em um aumento significativo na receita, permitindo ao Palmeiras investir em jogadores de alto nível, infraestrutura e até mesmo na formação de categorias de base. Além disso, a repercussão da notícia de que CR7 estaria à frente do Palmeiras iria muito além das fronteiras do Brasil. A mídia internacional certamente colocaria os holofotes em nosso clube, aumentando a visibilidade e atraindo a atenção de torcedores de diversas partes do mundo. Já imaginou nosso Allianz Parque recebendo torcedores não só de São Paulo, mas de todo o planeta, todos aqui para ver o Verdão jogar? Isso geraria um verdadeiro espetáculo, um carnaval de cores e emoções, e, claro, uma receita extra sempre bem-vinda para o caixa do clube. Agora, vamos falar sobre as especulações de mercado. Quando um nome como o de Cristiano Ronaldo aparece, todos os grandes jogadores começam a ser associados ao clube. E quem não ficaria animado com a possibilidade de ver atletas como Mbappé, Haaland ou até mesmo outros craques que admiramos vestindo a camisa do Palmeiras? Esse cenário, por mais fantasioso que pareça, é uma possibilidade real. Jogadores de renome geralmente se sentem atraídos por projetos que têm potencial e um líder carismático, e CR7 é exatamente isso. Mas não podemos esquecer que o mercado não é feito apenas de sonhos. Também existem desafios. Será que os jogadores que estão atualmente no elenco do Palmeiras se sentiriam ameaçados com a chegada de novos talentos? Como essa dinâmica afetaria o vestiário? Um ambiente competitivo é excelente, mas também pode gerar tensões. É vital que CR7, caso assuma, saiba como gerenciar esses conflitos e manter a harmonia dentro do grupo. Ele teria que agir como mediador, alguém que entende as dificuldades e desafios que um vestiário pode enfrentar. E a torcida? Como ela reagiria a contratações bombásticas? O torcedor palmeirense é conhecido por ser exigente. Sempre espera ver o time brigando por títulos e jogando um futebol bonito. Será que a pressão por resultados viria acompanhada da expectativa de que CR7 trouxesse jogadores de elite? Essa é uma linha tênue que CR7 teria que atravessar com muito cuidado. Além disso, a presença de um ícone como CR7 poderia inspirar a base do Palmeiras. Jovens talentos que sonham em se tornar jogadores profissionais poderiam ver na figura do craque uma motivação extra para se dedicarem e buscarem seus objetivos. A imagem de um líder forte e respeitado pode ser o combustível que muitos garotos precisam para se destacar. Por fim, vamos parar um momento e refletir juntos. Qual jogador você gostaria de ver no Palmeiras sob a presidência de Cristiano Ronaldo? Deixe seu comentário e vamos juntos fazer essa discussão crescer. O futuro é incerto,
mas a paixão alviverde é eterna. Avançando em nossa análise, é hora de explorar a história do Palmeiras e traçar um paralelo entre Cristiano Ronaldo e outros ídolos que também pensaram em assumir cargos dentro do clube. O mundo do futebol é repleto de personalidades que, após pendurarem as chuteiras, decidiram se aventurar em outras áreas, muitas vezes em funções administrativas ou técnicas. O que torna essa possibilidade de CR7 tão única e intrigante? Vamos começar recordando ícones que já estiveram em nossos corações e que, de alguma forma, deixaram sua marca não apenas em campo, mas também fora dele. Um dos casos mais emblemáticos é o de Marcos, o eterno goleiro palmeirense, que conquistou a confiança da torcida ao longo de sua carreira. Após a aposentadoria, Marcos não hesitou em se envolver com o clube, participando de eventos e defendendo o Palmeiras em diversas ocasiões. Seu amor pelo clube é indiscutível, e sua imagem está eternamente ligada às conquistas que vivenciou ao lado da Mancha Verde. Marcos se tornou um símbolo de lealdade e paixão, e sua presença em eventos do clube sempre gerou uma conexão emocional profunda com a torcida. Outro nome que podemos citar é o de Rivaldo, um dos grandes craques do futebol brasileiro, que, após se retirar dos gramados, também passou a frequentar os bastidores do Palmeiras. Rivaldo, apesar de seu talento inquestionável, não teve a mesma conexão com a torcida. Sua passagem pelo Verdão foi breve e marcada por altos e baixos, o que fez com que sua relação com a massa palmeirense fosse mais distante. Isso nos leva a refletir sobre a importância da identificação emocional entre o ídolo e a torcida, algo que CR7 já possui, mesmo sem ter jogado pelo Verdão. E aqui está a grande expectativa em relação a CR7. A comparação entre Cristiano Ronaldo e esses ídolos é válida, mas a diferença é abissal. Enquanto Marcos é um símbolo do Palmeiras, CR7 representa um fenômeno global que transcende o futebol. Sua trajetória é marcada por títulos, recordes e uma ética de trabalho que o transformaram em uma lenda viva. A paixão pela vitória e a busca incessante pela excelência são características que ele poderia trazer consigo ao assumir a presidência. Além disso, temos o exemplo de outros ídolos que, mesmo sem cargos formais, deixaram sua marca no Palmeiras. Zé Roberto, por exemplo, após se aposentar, se tornou um embaixador do clube, ajudando a promover a imagem do Verdão e participando de ações sociais. Sua presença é sempre bem-vinda, e ele é respeitado pela torcida. Esse tipo de envolvimento é o que a torcida espera de figuras como CR7, que, com sua influência global, poderia atrair novos patrocinadores e parcerias. Mas a história não termina aí. É preciso considerar a pressão que vem com essa posição. Muitos ídolos que se aventuraram na gestão enfrentaram desafios imensos. A pressão da torcida é uma faca de dois gumes, pode ser uma fonte de motivação ou um grande fardo. CR7 precisaria estar preparado para lidar com isso, especialmente sabendo que a torcida palmeirense é calorosa, mas exige resultados. Se ele não entregasse o que prometeu, como seria sua relação com a massa alviverde? Entretanto, a presença de uma figura como CR7, com todo o seu conhecimento e experiência, poderia abrir um novo capítulo na história do Palmeiras. Ele teria a chance de criar uma nova filosofia de gestão, combinando a paixão pelo futebol com uma abordagem empresarial moderna. A integração entre a tradição palmeirense e uma nova forma de ver o futebol poderia ser a receita ideal para o sucesso. Deixe sua opinião. Você acredita que a experiência de CR7, mesmo sem uma vivência anterior em cargos administrativos, poderia trazer inovações para o Palmeiras? Quais desafios você acha que ele enfrentaria? Vamos debater essas questões e ver o que o futuro pode reservar. Chegamos ao nosso último capítulo, onde vamos integrar todos os pontos discutidos e refletir sobre o futuro do Palmeiras com a possível presidência de Cristiano Ronaldo. A expectativa é palpável, e o que está em jogo é uma nova era para o Verdão, repleta de emoção, desafios e, por que não, grandes conquistas. Primeiro, vamos recapitular. A chegada de CR7 poderia revolucionar a forma como o Palmeiras se posiciona no futebol mundial. Sua visão, aliada a uma mentalidade vencedora, poderia transformar o clube em uma potência não apenas do Brasil, mas também internacionalmente. O impacto financeiro seria significativo, trazendo uma nova era de patrocínios e visibilidade que poderia colocar o Verdão entre os gigantes do futebol.
As especulações de mercado em torno de contratações de atletas de renome poderiam se tornar uma realidade, criando uma equipe ainda mais competitiva e robusta. Além disso, a experiência e a ética de trabalho de CR7 poderiam inspirar tanto a equipe atual quanto as futuras gerações de jogadores. A possibilidade de um ícone global estar à frente do Palmeiras seria um verdadeiro incentivo para todos. Os jogadores poderiam se sentir motivados a atingir novos patamares, sabendo que tem um presidente que não apenas fala sobre vitória, mas que vive e respira essa busca incessante pela excelência todos os dias. No entanto, os desafios também são profundos. A pressão da torcida, as expectativas em torno de resultados e a necessidade de manter um ambiente saudável no vestiário são questões que precisam ser cuidadosamente gerenciadas. A história nos mostrou que nem todos os ídolos conseguem se adaptar ao papel de gestor. CR7, com toda a sua grandiosidade, terá que provar que, assim como dentro de campo, ele pode ser um líder fora dele. E a torcida? A paixão alviverde é inegável, e a expectativa de um futuro brilhante sob a liderança de um dos maiores atletas da história do futebol é um pensamento que entorpece a mente. No entanto, também é preciso lembrar que a relação entre torcida e clube é construída ao longo do tempo, e ações falam mais alto que palavras. CR7 terá que conquistar a confiança e o coração da torcida palmeirense, e isso não será fácil. Por fim, deixo uma pergunta para vocês, torcedores. O que você espera ver no Palmeiras caso Cristiano Ronaldo assuma a presidência? Que tipo de mudanças você gostaria que ele implementasse? Estamos diante de um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. E, claro, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar suas opiniões. Essas interações são o que nos move e nos mantém unidos na paixão pelo Verdão. Vamos juntos continuar essa conversa. A história do Palmeiras está prestes a ganhar um novo capítulo, e cada um de nós é parte fundamental dessa jornada. Que venha o futuro, e que ele seja brilhante.